A valorização do ser humano. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta de assuntos relacionados à espiritualidade, à multidimensionalidade, expansão da consciência, saúde física, saúde mental e até de vez em quando umas dicas aí de filmes e séries para fazer a gente refletir, para fazer a gente crescer um pouquinho, então você está no lugar certo, tá bom? Este canal a gente fala sobre todos esses assuntos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Então, entrando no assunto de hoje, né, como eu disse lá no início, é a valorização do ser humano. Bom, por que eu estou falando isso, né? Por que eu escolhi esse tema? Antigamente, né, era muito comum a gente ouvir assim, nossa, o que será que ainda vão inventar, né? Sempre quando surge alguma coisa nova, assim, alguma tecnologia nova, alguma coisa diferente, as pessoas mais velhas, e o que era muito comum antigamente também, se falava isso, nossa, o que será que ainda tem para inventar? E hoje em dia a gente sabe que ainda tem muita coisa para inventar, embora, né, a gente veja cada vez mais coisas interessantes, mas você sabe que não tem limites, né? A tecnologia, o avanço tecnológico, ele é muito intenso, é muito rápido e é contínuo e faz parte de tudo que a gente vivencia aqui no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente é uma sociedade marcada já por isso, né? Por esse avanço tecnológico muito intenso, pela velocidade das informações, que às vezes é uma coisa boa e às vezes não é, porque, por exemplo, como eu sou reikiana, eu faço parte, né, de um grupo de reikianos que envia reiki à distância, então muitos pedidos de reiki, não só para casos físicos, mas para casos psicológicos, que, por exemplo, nessa condição que a gente está vivenciando atualmente, tem muitos adolescentes que estão entrando em pânico. E por quê? Porque a velocidade da informação é muito grande. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é pela falta de capacidade de discernir, a falta de capacidade de enxergar. Eu lembro de quando eu era adolescente, eu estava na época, no auge da Guerra Fria, né, da década de 80, Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética naquela época. E eu sentia muito medo daquilo, porque eu acompanhei, a gente não tinha as informações como tem hoje pela internet, nem existia, né? Nessa época, o acesso tão grande como é hoje, mas aqui no Brasil principalmente, né? Mas eu acompanhava os jornais e era assim, eu sentia um medo terrível, eu sentia um medo de que talvez eu não fosse vivenciar o futuro, de que eu não fosse crescer, de que eu não fosse me tornar realmente uma pessoa adulta, casar, ter filhos, ter uma profissão, fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer. Então eu sentia muito medo disso. Então eu entendo, imagina, naquela época, com aquelas condições, era o que a gente tinha e já era mais do que suficiente. E hoje, então, a velocidade é tremenda. E aí falta, muitas vezes, a capacidade de discernir as informações. Falta, muitas vezes, pessoas que expliquem, pessoas que deem apoio, e mesmo em muitos casos que os pais deem esse apoio psicológico para a criança, para o adolescente, a quantidade a que ele tem acesso de informação deixa muitas vezes ele em dúvida. Isso vai de cada um, é uma coisa de cada pessoa mesmo, então tem que muitas vezes fazer um trabalho, inclusive psicológico naquela pessoa. Então a velocidade da informação, do crescimento tecnológico que a gente tem hoje em dia é a marca da nossa sociedade. Antigamente,
tinha-se muito receio também de que a tecnologia ocupasse o lugar do ser humano, mas né, a gente entende que o avanço tecnológico, ou seja, a automatização, né, de muitas áreas de serviço, tirou um pouco a necessidade do trabalho humano, das pessoas realmente executando aquele trabalho, e acelerou muito mais a quantidade, a produtividade e até a qualidade, porque a margem de erro se torna muito menor, né? Mas a gente entende que por trás de toda a máquina tem um ser humano que programou tudo aquilo para acontecer. Então a globalização também trouxe essa necessidade da valorização, né, de pessoas criativas, de pessoas com capacidade de atuarem nessa nova frente, nessa nova realidade. Então, muitas pessoas que não conseguiram acompanhar esta evolução, seja por falta de habilidade, por falta de conhecimento mesmo, de acesso ao conhecimento, ou até por uma questão, né, às vezes até de idade, as pessoas que já eram mais velhas naquela época não conseguiram acompanhar. Então, o que aconteceu com aquelas pessoas? Aquelas pessoas às vezes ficaram deixadas de lado, né? Eu vi recentemente um trabalho de um psiquiatra do Zimbábue, que depois eu vou colocar o nome dele aqui, que ele fez um trabalho de combate à depressão e ao suicídio lá no Zimbábue, utilizando mulheres idosas. Então a figura da avó, ele pegou várias mulheres idosas que já estavam assim, não tinham mais muito o que fazer da vida delas, no sentido profissional falando, né? E treinou essas mulheres de uma forma básica, né? No atendimento desse tipo de crise. E elas tiveram um sucesso estrondoso. Depois eu vou colocar aqui para vocês o nome dele certinho, vou colocar o link da reportagem aqui também na descrição do vídeo, tá? E vocês vão ver direitinho. Então isso só para ter assim uma ideia de como se pode valorizar as pessoas, né? A valorização do ser humano, ou seja, aquela figura da avó, aquela figura da pessoa terna, carinhosa e que acolhe, que dá carinho. Então elas fizeram esse trabalho de combate à depressão, ao suicídio e várias situações dentro da comunidade em que elas viviam. Tem uma história muito triste até por trás de tudo isso, de por que ele começou esse trabalho, que uma paciente dele, muito jovem, se suicidou porque estava deprimida. Agora, por que dentro de uma era de avanços tecnológicos e facilidades que a gente tem, acontece muito dessas coisas, né? Claro que existem sociedades mais desenvolvidas, sociedades menos desenvolvidas, maiores acesso, menor acesso. É claro que também essa é uma questão básica, né? A pessoa, ela começa a ver o que o outro tem e começa a ver a si mesma, e isso traz a ela um desconforto, aquela sensação de inferioridade e tudo que pode vir por conta disso. Então é claro que todo o avanço tecnológico que a gente vivencia é correto, é mais do que correto e é necessário para o crescimento da nossa vida, para o crescimento do planeta, faz parte da nossa evolução, faz parte da evolução do planeta, da evolução da humanidade. As pessoas, há alguns anos atrás, morriam muito jovens, né, com 20 e poucos anos, às vezes, de tuberculose. Hoje em dia você nem ouve falar da tuberculose, existe, mas é um tratamento assim complexo, por conta de ter que ter um acompanhamento contínuo, mas ele é simples ao mesmo tempo, porque basta tomar aquela medicação e tal. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Mas o que acontece? A gente não pode esquecer
da evolução do ser humano também. Então, a valorização do ser como ser humano, no sentido de ter identidade humana, da sua humanidade, da capacidade de humanização. E aí vem o exemplo dessas vovós, o que elas fizeram? Elas humanizaram, né? Ou desse médico, na verdade, ele humanizou o tratamento das pessoas. Ele colocou não como aquela parte apenas teórica, mas aquela parte fraterna mesmo, do amor, da identidade do humano com o humano. Então a capacidade de ser, de humanizar, e não apenas de ser humano como existir como pessoa humana, mas de ser efetivamente alguém, um humano. Então, por exemplo, hoje em dia, eu acabei de citar que antigamente se morria muito jovem, né? Com 20 e poucos anos a gente tem aí na literatura, principalmente, nomes que morreram muito jovens por conta de tuberculose, principalmente, de doenças relativamente simples, né? Mas, então, hoje em dia se aumentou a longevidade. Hoje em dia, com todo esse avanço tecnológico, um dos benefícios que tem é a longevidade. Então as pessoas vivem muito mais tempo. Mas, em contrapartida, se elas não tiverem um propósito de vida, um sentido para suas vidas, aquele vazio existencial vai ser por um tempo maior, um tempo prolongado. Se ela não tiver um amparo, né, da sua família, um amparo, mesmo que seja religioso, por exemplo, não se sabe como vai ser a vida daquela pessoa. Ela pode entrar em várias crises, crise depressiva, crise de falta de identidade. Isso pode acontecer em vários estágios da vida da pessoa, desde a infância até a velhice. Então, assim, quando a gente pensa, a gente vive muito mais tempo, mas será que a gente vive melhor? Então, se a gente for analisar num sentido de conforto, claro que sim, pela tecnologia, por todos os avanços, tudo que a gente tem hoje, o nosso conforto, né, relativo a conforto, a gente vive muito melhor, a gente tem muito mais facilidades, você tem todos os seus utensílios dentro de casa que facilitam a vida da pessoa que está dentro de casa, da pessoa que está cuidando da casa. A gente tem as facilidades de locomoção. Agora, então, aqui no momento atual, que a gente não está podendo, né, sair para trabalhar, já era uma tendência e vai se tornar uma tendência cada vez maior, a facilidade de trabalhar à distância, né, do home office. Então você consegue fazer reuniões, você tem todo esse conforto que a tecnologia te proporciona, e sem contar na área da medicina, de todos os avanços que a gente tem. Mas falando basicamente aqui no conforto, tem que saber ser usado. Então, claro, você usa bem, mas te sobra muito tempo. E aí o que você faz com aquele tempo que te sobra? Você usa aquilo de uma maneira boa, de uma maneira construtiva? Você tem tudo para fazer, você tem toda a comodidade, mas você não tem um propósito na sua vida. Qual é o seu íntimo? Qual é o seu propósito? Para que serve a sua real existência? Não é só para ter uma lavadora e uma secadora de última geração, ter uma TV de última geração, ter um carro super potente, ter o celular de última geração, fazer reformas, mas reformas na sua casa, decorar de todo jeito. Isso tudo é legal, é interessante, como eu falei, faz parte do progresso, faz parte da nossa evolução como humanidade, como planeta e tudo mais, né? Do nosso crescimento tecnológico, faz parte da nossa evolução, mas intimamente, qual é o seu crescimento? Porque cada um tem que crescer por si próprio. O seu crescimento não é só poder entrar na internet e comprar um celular novo, uma TV nova, um carro novo, enfim, toda essa facilidade que
cada vez mais está a nosso dispor, principalmente nesse tempo. Então tem lá comerciais de TV que você compra tudo por num único lugar, desde sapato até o carro. Então, o que adianta você ter todo esse conforto, mas se você não tem um propósito na sua vida? Então, o ser humano, o ter humanidade, saber quem você é no mundo. Tem um filme que é muito interessante, chama Matilda, eu gosto bastante, com o Danny DeVito, ele parece que é o produtor, o diretor, inclusive, é bem antiguinho esse filme, mas eu acho muito legal. É uma família, ele, a esposa e 2 filhos. Ele, a esposa e o filho mais velho são extremamente alienados. A Matilda é a garotinha menor, super inteligente, super dotada. Mas o que é? Ela adora ler. Ela, desde de 5 anos de idade, ela vai sozinha na biblioteca, pega lá os livrinhos, estuda matemática, tudo, os maiores autores que tem, desde que ela aprendeu a ler, que aprendeu a ler sozinha. E a diversão do pai, da mãe, do irmão é o que? É ficar assistindo programas inúteis na TV, aqueles programas assim mais inúteis que tem, é a diversão deles. E um dia o pai pega, rasga o livro e fala, obriga ela a assistir o programa junto deles, porque ela não quer se juntar. E ela fica com tanta raiva que o poder, a capacidade mental dela, porque tem a ver com poder mental também nesse filme, ela faz com que a TV estoure. Então é isso. O que fazer? Você tem todo o conforto, mas o que fazer com o tempo livre? Dizem que Sócrates, o filósofo, né, da Grécia Antiga, ele costumava toda semana passear pela feira só para ver quanta coisa ele não precisava. Então não é porque tem tudo ao seu dispor que você tem que ter tudo o que está ao seu dispor. Você realmente precisa de tudo aquilo? Tudo aquilo é útil para você em que sentido? Só para mostrar para o outro que você tem? Então usar o seu tempo livre principalmente para quê? Para o autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, autoconhecimento. Saber, eu necessito de tudo isso, para que isso realmente me serve? Ou por que eu quero realmente adquirir essas coisas? Para que eu quero realmente ter tudo isso? E aí quando você consegue se analisar, você consegue ver o que está faltando em você. Então, se você não faz esse exercício de autoconhecimento e não poda de você todas as coisas que são desnecessárias, o que acontece é que vai se tornando cada vez maior aquele vazio existencial e a pessoa vai se tornando cada vez mais depressiva, estressada, acaba se sentindo solitária mesmo, junto com outras pessoas, ou seja, não serviu de nada. Nós precisamos desenvolver a verdadeira inteligência, ter discernimento nas coisas, aquilo que eu falei do exemplo lá no começo do Reiki, ter discernimento com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que que chega até nós, que nos é mostrado e que chega até nós, desde notícias, informações, até a quantidade enorme de facilidade que nós temos hoje em dia. Saber estudar tudo que a gente tem para abrir a mente, tudo para abrir a mente, não apenas para acumular conhecimento. Quem acumula muito conhecimento, muitas vezes, sem utilizar isso de uma maneira correta, abrir a mente e utilizar isso para crescer como ser humano, ter a humanidade com tudo aquilo que se aprende, ter discernimento com tudo aquilo. Então a pessoa que só acumula conhecimento, ela muitas vezes acaba se tornando vaidosa. Ela acaba se achando melhor do que o outro.
Então tem pessoas que, por exemplo, se acham tão donos da verdade que aquele que discorda daquilo que ele diz, ele rechaça. Aquele que discorda das suas ideias é digno de desprezo, é uma pessoa que tem acesso a dizer o que pensa, mas não deveria fazer. Isso é uma forma de repressão, isso é uma forma de escravidão também, né? Você dizer que as pessoas podem falar o que elas entendem, aquilo que elas querem, né? Elas têm o direito de falar. Vai de você ter o discernimento de entender. E quanto mais você se torna humano, quanto mais você cresce como ser humano, mais você consegue separar aquilo, né, que é realmente útil. Mas você tem que ter o respeito pela pessoa. É aquilo que eu já falei em todos os outros vídeos. Aquela pessoa está num grau evolutivo diferente do seu. Isso não te faz melhor do que ela, mas faz com que você esteja num outro nível de entendimento. Aquela pessoa não é adequada para mim. Então ela fique no patamar onde ela está até ela conseguir sair daquele patamar. Eu não preciso me envolver nesta situação ou neste ambiente. Por quê? Porque a gente deve aprender sempre, em tudo com a vida. A gente deve agregar valores ao mundo, dar valor à sua própria vida, a nossa própria vida, as nossas próprias experiências, não, obviamente, só ao que as pessoas fazem, ao que as pessoas conquistam. Tudo isso pode, muitas vezes, servir de estímulo para você, para crescer, para estudar, para aprender. Claro, eu estou dizendo aqui que eu ouço muito a professora Lucilene, eu gosto muito das palestras dela, da Monja Coen, então eu assisto muito e eu faço muitas coisas aqui baseados em tudo aquilo que eu aprendo com elas. Então isso me estimula a crescer, me estimula a ser pessoa melhor, me estimula a utilizar meu tempo com coisas úteis, com aprendizado, com... É claro que eu vejo muitas outras coisas, não são só elas que eu vejo. Então, nenhuma delas fala sobre multidimensionalidade, não nesse nível. Então, eu vejo também outras pessoas, eu leio também outras coisas, mas eu estou preenchendo o meu tempo com aquilo que eu acho que me faz crescer como ser humano e aquilo que me faz entender também o porquê das coisas, que aí vai e abrange todos esses assuntos. E passar isso para vocês é uma forma de fazer com que eu cumpra o meu trajeto aqui na vida, é o meu propósito de vida, é ter um propósito para minha vida, é auxiliar também o outro a entender. Não que eu seja a dona da verdade, mas entender aquilo que eu penso da forma que eu penso. Se ressoa com quem está me assistindo, a pessoa vai continuar aqui comigo, vai comentar, vai participar e vai continuar aqui comigo. Se não ressoa, a pessoa vai procurar o outro caminho que ela acha que é o mais certo, sem críticas de mim para ela, nem dela para mim, embora as ideias sejam diferentes. Eu digo crítica sim, cada um pode falar o que pensa, mas não achar que cada um é o único dono da verdade. Não, existem várias verdades. O importante é que quando você começa a abrir a sua mente, a expandir sua consciência, você começa a entender os vários pontos de cada verdade. Uma das razões pelas quais eu já disse aqui várias vezes, eu não tenho mais uma religião, porque eu gosto de ver os pontos de cada uma delas e todas elas convergem para um único ponto, que é o crescimento do ser humano. Então, saber compreender o que você precisa, ouvir o seu próprio corpo, as suas necessidades, ouvir a sua família, entender tudo que está à sua volta. Quantas coisas você consome sem necessidade?
Assim como o seu corpo necessita de nutrientes, sua mente, o seu espírito também necessita de nutrientes. Se você alimenta o seu corpo com fast food apenas, uma quantidade enorme de gorduras e de açúcares, você fatalmente vai causar algum dano à sua saúde, porque o nosso corpo ele necessita de tudo em equilíbrio. Ele necessita de gordura, ele necessita de carboidrato, dos açúcares, mas tudo em equilíbrio, na medida certa e na quantidade e também na qualidade certa, assim como a sua mente e o seu espírito necessita de boa alimentação. E qual é a boa alimentação da sua mente e do seu espírito? Tudo que você consome na forma de leitura, de música, tudo aquilo que você lê, que você ouve, que você vê nos programas, os entretenimentos, tudo isso é alimento para a sua mente e para o seu espírito. Se você alimenta de uma forma ruim, com má qualidade, certamente eles também vão adoecer, né? É o que eu estava contando lá no início, quando eu citei o exemplo do Reiki. Adolescentes precisando por conta de pânico, de síndrome do pânico. Por quê? Porque não consegue alimentar a sua mente, o seu espírito com coisas úteis, com coisas boas. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente traz para dentro da nossa casa em forma de entretenimento, de leitura, de música, inclusive, tudo aquilo que entra e tudo aquilo também que sai, aquilo que você fala, que você pronuncia. Então, coisas de baixo calão, fofocas, inutilidades, a disseminação do ódio, da separação, achar que as pessoas, que tudo é separado, que o que acontece com o outro não tem nada a ver comigo. Tudo isso é uma forma de alimentar o seu corpo com coisas, o seu corpo não, a sua mente, o seu espírito com coisas boas, úteis e que te faz crescer e ter propósito. Então essa é uma forma de alimentação que eu faço, as coisas que eu leio, que eu vejo, que eu assisto, que eu estudo, para trazer também a forma de passar aquela alimentação para cada um de vocês, no sentido de mente e espírito. Outra pergunta que você deve fazer: qual é o meu lugar no mundo? Então, de tudo aquilo que eu me alimento, de tudo aquilo que eu vejo, qual é meu lugar no mundo? Onde eu quero chegar? Aonde eu estou? Com quem eu estou? Quais os lugares que eu frequento? Como estão as pessoas e os ambientes quando eu estou nesses lugares ou perto dessas pessoas? Como que elas ficam? Elas ficam bem? Elas ficam ruins? Enfim, o que eu estou dando de contribuição para esses lugares, para essas pessoas, para o mundo de uma forma geral? Então você tem que, com todas essas indagações, você pensa o seguinte: tudo que eu fizer, eu vou fazer da melhor forma, mesmo que não seja muito gratificante, mesmo que eu não tenha muita vontade de fazer, mas eu estou incumbida de fazer, é o que eu estou fazendo agora, então eu vou dar o meu melhor. Isso acontece muito nas empresas. Às vezes a pessoa está desempregada, então ela aceita um emprego X e quando passa um tempo ela já não aguenta mais aquilo, porque não era aquilo que ela queria, então ela começa a empurrar com a barriga, fazer de qualquer jeito, ou ser um funcionário indisciplinado, enfim, que causa prejuízos não só à empresa, mas aos seus colegas, às pessoas que estão ali trabalhando junto com ela. Então, já que você está ali, faça o seu melhor. Isso não quer dizer que você tem que ficar ali para o resto da vida. Isso quer dizer que enquanto você estiver ali, você tem que dar o melhor de si. Não esqueça que aquilo é o que você aceitou para você naquele momento. Então, enquanto eu estiver fazendo, eu vou dar o melhor de mim. Mesma coisa dentro de casa. Às vezes você não gosta de fazer uma tarefa dentro de casa. Eu mesma, eu não gosto de fazer algumas coisas dentro da minha casa.
Mas eu faço e eu faço da melhor forma que eu consigo. E isso é um ato de carinho também para com as pessoas de dentro da minha casa, da minha família e de mim mesma, porque eu estou convivendo naquele ambiente, eu estou convivendo com as pessoas, são pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, eu quero proporcionar a elas um ambiente bom. Então eu faço o melhor que eu posso, não é o melhor que poderia existir, mas é o melhor que eu posso. Isso já é uma grande atitude, fazer o seu melhor sempre, em todos os momentos, em todos os lugares. Outra situação importante é não espalhar tudo aquilo que você ouve, que você vê, sem ter certeza que aquilo é real. Checar, investigar, entender aquilo antes de passar adiante. E caso não seja necessário, nem passe adiante mesmo. Aquela velha história, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Mesma coisa, entender a si mesmo. O que me deixa feliz ou o que me deixa triste? Esquecer as máscaras sociais, ou seja, aquilo que o mundo coloca para você como sendo o que tem que ser, aquilo que eu falava lá no começo. Por que eu preciso desse celular novo, de todas essas facilidades? Será que eu realmente preciso? Tem que entender tudo isso, tem que analisar tudo isso, é se conhecer, é o autoconhecimento sempre. Qual é o meu código de ética, ou seja, quais são, quais os meus valores, qual é o meu código de ética? Será que eu estou me melindrando quando o outro fala algo para mim, com as coisas que acontecem? Será que eu estou cheia de melindre? Será que eu estou me vitimando sempre? Será que não é o momento de eu analisar, de eu conseguir me olhar e ver que aquilo que o outro falou, será que tem fundamento, né? Será que tem fundamento? Vamos ver, vamos analisar todas as situações que eu passei naquele dia, tudo que aconteceu comigo, tudo que eu fiz, tem fundamento? Será que eu posso melhorar nesse quesito, nessa questão, nisso? Eu faço o meu melhor, mas será que o que está faltando ali, né? Bom, eu espero que no futuro eu possa ter uma casa legal, possa ter, uma família, um relacionamento estável, um carro legal, eu quero fazer determinadas viagens, eu quero estar com determinado emprego, eu quero ter terminado vários e vários cursos. Legal, beleza, tudo isso é absolutamente válido. Isso tem que ser a sua meta produtiva, mas não a sua meta de vida. A sua meta de vida tem que ser que tudo isso que você conquiste te traga paz de espírito, porque não adianta nada eu ter tudo isso e não ser uma pessoa de bem comigo mesma, uma pessoa que tenha um propósito de vida. Então, para isso que eu tenho que utilizar o meu autoconhecimento. Aliar aquilo que você gosta de fazer com um propósito maior. Qual é esse propósito? É você que tem que entender, é se conhecer, é ver várias situações, é se olhar para dentro, mas tem que te dar um propósito, tem que preencher dentro de você, tem que fazer diferença no mundo e na vida das pessoas, mesmo que a pessoa seja as pessoas, sim, somente a que estão ao seu redor. No mundo daquelas pessoas e com aquelas determinadas, mesmo que seja assim. Agora, se puder ampliar isso, ampliar a sua noção de família, ampliar a sua noção de mundo, melhor ainda. Mas tem que se autoconhecer, tem que saber se é aquilo que você precisa, aquilo que está fazendo falta dentro de você. Agora, o que dar ao outro, né? Porque muitas vezes a gente fala isso, não, eu tenho que ajudar o próximo, ok, mas você vai ajudar o próximo e às vezes pode ser um ato de caridade ou pode ser o próximo que está do seu lado, às vezes seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Às vezes você dá ao outro aquilo que você gostaria de ter. Então isso é muito comum, principalmente aos filhos, né? Mas imagina só uma situação engraçada. Às vezes você ganha um presente
que você olha para aquele presente e fala, ah, que legal, né? Porque não era exatamente aquilo que você estava querendo, mas é aquilo que o outro acha interessante, não é o que ela estava precisando. Então, às vezes, saber a necessidade do outro, a noção de empatia é isso, é você entender o que o outro precisa e não aquilo que você faria se estivesse no lugar dele. Por exemplo, quando a gente fala em filhos, às vezes a pessoa projeta para o filho aquilo que ela não conseguiu ter, e muitas vezes até em forma de profissão. Às vezes projeta nele que ele tem que ser advogado, médico e qualquer outra coisa, e não é aquilo que ele quer realmente. Aí ele faz, às vezes, para agradar e se torna uma pessoa descontente e você cria dentro dele aquele vazio existencial. Às vezes você tem que entender o que é que você gosta. Ah, mas eu não sei ainda o que eu gosto. Mas então vamos esperar. O mundo exige que você entre na faculdade com 17 anos, mas eu não tenho certeza do que eu quero, então não entra. Não entra agora, vá ter certeza do que você quer primeiro. Depois você faz, se é que você quer fazer. Não ir com a maré do mundo, aquilo que o mundo exige, que cobra, que faz. Então você tem que entrar com 17 anos, você tem que estar na faculdade, com 30 você já tem que ser o diretor, com 40 é o CEO da empresa. Pronto. Se não for isso, já era, você é um fracassado. Então não entra nessa neurose do mundo, da sociedade, das exigências do mundo. Faça aquilo que te dá prazer. Oriente aqueles que estão sob sua tutela, sob sua responsabilidade, a agirem também dessa forma. O que te dá prazer? O que você gostaria? Não só o que o mundo te exige enquanto tem tempo, principalmente enquanto tem tempo, mas é sempre tempo, tá bom? Sempre há tempo de mudar. E às vezes auxiliar o outro a subir é aquilo que eu estava falando do outro exemplo, né? Eu não vou fazer parte daquele ambiente naquele momento porque isso não é condizente comigo. Mas às vezes aquela pessoa, isso é muito fácil quando aquela pessoa não tem nada a ver com você. Quando não tem nada a ver com você. Mas quando tem a ver com você, às vezes para você ajudar aquela pessoa a subir, né, vamos dizer, a ter uma consciência um pouco mais expandida, a entender as coisas de outra forma, você tem que entrar, falar a linguagem dela. Muitas vezes você tem que falar a linguagem dela. Então é aquilo, saber o que o outro precisa, entender quais as necessidades dele, e aí você entra no mundo dessa pessoa, mas não é de uma forma a se contaminar, mas de uma forma a levar à luz. Então, criança, muitas vezes, que é muito mais fácil, você vai ensinar a criança os valores do mundo. E não só os valores da sociedade que tem como certo ou como errado. Você tem que ensinar a criança, e assim vai, mesmo que já não seja mais criança, ensinar aos valores do mundo, a não ter egoísmo, não tirar proveito das coisas e principalmente das pessoas, valorizar as pessoas como seres humanos, não como valores que a sociedade impõe para cada um. Saber que o ideal de vida é sempre se elevar como ser humano e auxiliar o outro a se elevar como ser humano. Agindo dessa forma, ele vai ser uma pessoa que se destaca na sociedade, que se destaca como ser humano, independente dos bens que ele possui. Ele pode possuir vários bens materiais ou nenhum, mas ele vai ser sempre importante por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Esse é o básico de tudo, o básico dos básicos de quem quer realmente ser e ensinar o outro a ser humano. É isso, pessoal. Este foi o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curtam, compartilhem, deixe o seu comentário aqui, suas dúvidas, seu comentário, o que você entendeu, o que você acha de tudo isso.
Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as novas notificações, tá? Assim que der, eu vou trazer vídeos em outros dias da semana. Sexta-feira é o básico, eu sempre trarei vídeos na sexta-feira. Mas como eu tenho muitas coisas para passar aqui para vocês, eu estou pensando em trazer vídeos em outros dias da semana. Não como regra, mas sempre que eu tiver esta oportunidade, essa possibilidade, tá bom? Mas como regra, continua sempre na sexta-feira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Vou deixando vocês sempre com o meu forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!